Vamos ver pro outro lado. Se ela sobe com a mesma motivação e desce com a mesma segurança. Aí. Olha ela se puxando. Sim. Tá bom. Eu não vou insistir muito então, ela já acertou bastante. Vambora. O objetivo hoje não é esse. A gente está só usando para aquecer ela. Aquecer a mente e o corpo, né? Olha lá. Opa, agora ela soltou um pouquinho o freio de mão. Então agora eu vou pedir para ela descer e subir recuando. Aí, ó. Ela voltando sozinha para trás. Ela já fez o exercício algumas vezes. Ela sabe que quando ela para, se puxa para cima do barranco, recuando, ela vai receber o alívio na parte plana. É muito mais desconfortável ficar parada no meio do barranco do que se puxar para cima, recuar, né? Ainda que ela esteja preocupada com a arquibancada e tal. Vamos ver se agora ela desce um pouquinho mais consciente, ó. Melhor. Ajudei um pouquinho, mas foi muito bom. Lembrando que mesmo que esse espaço aqui fora já seja um lugar que ela já está mais familiarizada, não é o redondel e não é a pista, né? Sim. Então ainda tem alguns desafios emocionais, às vezes salta um calango ali na arquibancada, Sim. passa o trator, né? Então eu posso exigir um pouquinho dela, fisicamente e mentalmente, mas eu gosto de manter esse nível de exigência relativamente menor ao nível de exigência na pista, por exemplo. Então eu estou pedindo para ela manter o ritmo, pedindo para que ela sustente esse círculo só um pouco, o arqueamento, né? Uhum. Olha lá. Isso, melhor. Aí, ó. E agora eu vou pedir para ela subir, ó. Ver se ela desce devagarzinho. Devagar até demais, né? Aí, ó. Maravilha. Viu que ela puxou um pouquinho na diagonal? Subindo um pouquinho desalinhada, normal nessa fase que ela tá, e normal na verdade pro resto da vida do cavalo. A gente vai sempre ajustando isso, claro que numa escala maior ou menor a depender do desenvolvimento do cavalo, né? Você viu que todas as outras vezes ela se puxou certinho reto. Dessa vez, talvez pela angulação da descida, pelo pouquinho de desatenção, ela perdeu um pouco desse alinhamento. Opa! Fui eu que assustei ela. Olha lá. Aí. Então tem várias formas de eu corrigir esse alinhamento que ela se desorienta. Como eu estou posicionado na lateral dela, eu consigo usar a guia para me ajudar, deslocando um pouco o equilíbrio da frente dela para cá, né? Teoricamente, o movimento mais fácil é a garupa se equilibrar no outro sentido. Mas eu poderia fazer como eu fiz da outra vez, de empurrar a garupa dela mesmo aqui, ó. Falar pra ela, ó, põe essa garupa pra lá. Aí, ó. Isso. Aí, foi bem. Agora, olha só, eu vou deixar aqui, tá bem ruim, eu vou deixar. Se ela quer descer, eu vou deixar, ó. Beleza. Mas imediatamente eu vou falar, ó, sobe de novo. E agora vamos ver se eu pego um que não seja tão íngreme. Ainda tá íngreme ali, ó. Quis descer, vai embora. Aqui tá
tá um pouquinho melhor. Ó, aqui. Aí, beleza. Deixa ela olhar, se ambientar, ver as coisas. Primeira vez dela nesse barranco, então vamos devagar. Agora, ó, vou convidar ela a descer, vamos ver. Opa, aí. Isso. Mais um. Não pode vir pra cá. Aí, ó, vamos ver como é que ela desenrola. Ó, olha que legal. Que legal. O cuidado que ela teve, né? Se segurou da melhor maneira que ela pôde fazer nesse contexto novo. Gostei muito. Outro lado agora, vê. Aqui, ó, o barranquinho tá melhor. Aí, deixa ela se organizar. Isso. Ó, ela quis ir pra trás, eu vou deixar. Uhum. Deixa ela ver. Você vê que ela tá, prestando atenção, ela tá meio ligadona, né? Não tá 100% relaxada aqui. Não é a sala da casa dela, né? Aí, vou pedir pra ela descer devagarzinho, vamos ver. Isso. Ó, ela botou as mãos no barranco, ela desceu devagar. Eu vou deixar ela escolher o que ela quer fazer. Se ela quer continuar descendo devagarzinho, ou se de repente ela vai preferir subir. Ou se ela vai querer ficar ali. Ó, assustou. Não tem problema. O carro passou ali atrás, fez barulho. Só vou posicionar ela de novo, ó. Aí, beleza. E deixa ela ali. Pode ser que ela tome outro susto, porque tá acontecendo barulho lá, dentro do depósito. Aí, ó, vamos ver, vou convidar ela a descer. Aí. Legal. Esse mais difícil, muito íngreme. Ó, gostei do jeito que ela subiu, hein? Aí. Opa. Aí. Beleza. Tá bom. Vambora. Melhor agora, ó. Já começou a esperar para tomar uma decisão. Sim. Isso. Aí, ó. Boa. Vou trocar de lado, ver se ela mantém a mesma condição. Legal. Está dentro da nossa pista, o lugar que ela conhece. Mas aquele fundo, né, tem esse lance de dificultar a visão daqui por causa do mato. E tem o lance dela saber que ali tem uma movimentação de gado, umas coisas diferentes, o pessoal cortando lenha e tal. O que nós vamos fazer? Nós entramos na pista, demos um descanso, não fizemos nada aqui. E agora a gente vai passar, e eu já, a partir do momento que eu passar essa porteira do fundo da nossa pista que vai levar a gente lá pro pasto, ó, mostra o pasto lá. Eu já vou começar a trabalhar ela, tá? Então vamos lá. Pode me filmar agora, por enquanto, pelo lado de cada cerca, porque eu vou trabalhar ela aqui no curral. E aqui, ó, já vai ter um exercício para ela, que é passar com o mato alto na barriga dela. Vamos ver. Coisa enroscando nela, ó. Aí. Vamos lá. Isso.
Exatamente isso que eu queria, ó. Que ela passasse com a barriga nesse mato aí. Aí, ó. Isso aí. Tem até esses galhos secos aqui, ó. Uhum, que faz cosquinha. Ajuda mais ainda. Então, você tinha perguntado da dessensibilização. Uhum. Isso aqui é uma coisa que eu quero o cavalo dessensibilizado mesmo. Eu não quero que ele reaja ao estímulo tátil do mato, nas patas enroscadas, do mato roçando a barriga dela. Olha lá. Como que ela faz para se movimentar nesse contexto, né? Olha lá. Aí, ó. Vamos pro outro lado um pouquinho. Muito bom. Ó. Olha que legal. É isso. Gostei do jeito que ela tá lidando. De novo, olha lá. Beleza, vamos embora, pode vir. Vou deixar ela respirar 1 minuto aqui. Pode vir. Tá, um espacinho mais comprimido. Chegamos aqui agora. Essa vai ser a principal parte da sessão dela hoje, a principal sala de aula do dia. Que é uma sala de aula diferente, uma sala de aula nova. Nova não, porque é a segunda vez que ela vem nesse pasto aqui, mas em algum sentido é como uma criança que tem todos os dias aula de matemática, língua portuguesa, história e geografia dentro da mesma sala. E essas matérias repetidamente. Aí na hora que ele vai para a sala de artes, o comportamento muda, né? Na hora que vai para a aula de educação física, o comportamento muda, o contexto muda, a proposta da atividade muda. Então aqui, ela não vai se comportar da mesma maneira que ela se comportou lá no começo, provavelmente, apesar da gente ter feito um aquecimento que também ajuda o cavalo a se regular emocionalmente, né? E muito menos na pista. Agora, qual que é a ideia principal? É eu propor para que ela faça as coisas que eu sei que ela é capaz de fazer, ou seja, o desafio mental basicamente mínimo, o desafio físico também aqui vai ser bem baixo. Agora, o desafio emocional dela estar nesse contexto, claro que comigo no chão, como referência e tudo mais, tem todo algo que favorece essa segurança, esse pertencimento, mas vai ser um pouquinho maior para ela, o emocional. E é só isso que eu quero, que ela se regule emocionalmente aqui, principalmente, porque as coisas que eu vou pedir para ela fazer, eu sei que ela sabe. Então vamos ali que eu vou fazer a guia com ela. De começar a exercitar. O piso, né, ele é muito mais irregular do que na pista. Então eu tenho que tomar um cuidado para o que eu vou pedir para ela fazer, que tipo de movimento eu vou pedir para ela fazer. E ela vai ter que se atentar mais como que ela repousa a pata no chão a cada passo, né? Opa, assustei ela, fui muito displicente com ela. Dei um susto nela. Pedi para ela dar 2 voltas ao passo, mais ou menos, para cada lado, para ela se ambientar desse piso. Aí. Ela tá bem tranquila. Aí. Pedi para ela trocar de direção. Não pode parar, pode trumar, mas não pode parar. Aí. Não pode parar. Aí. Trocar de direção. Agora eu vou pedir para ela trotar um pouquinho. Tá bem legal.
sem muita exigência. Vou pedir para ela trocar de direção, sem muita exigência no movimento, ó, dando bastante amplitude para ela. Aí. Por quê? Porque para ela fazer um rollback aqui, corre o risco dela se machucar por causa do piso. Quero que ela se machuque. Então tem galho no chão que faz com que ela tenha que prestar atenção, o nível, o terreno que muda. De novo, ó, ó lá, vou pedir para ela trocar a direção, dando espaço para ela. Opa, aí. E agora, para parar, não vou pedir para ela parar de uma vez de trote, que nem ela para bem, né? Vou deixar ela voltar pro passo, ó. Aí. Não vou nem parar, ó. Do jeito que ela tá andando, vamos seguir viagem. Então a vegana, por exemplo, ela é uma égua que lá no começo, faz muito tempo que a gente não pede para ela encostar, pra gente montar. Mas ela passou por essa experiência em alguma fase da vida dela. Eu vou pedir só para ela circular um pouquinho aqui, deixar ela explorar o tronco. Olha lá, que legal. Pedir para ela se movimentar um pouquinho aqui na minha direção. Aí. Deixar ela explorar para lá também. Pedir para ela se movimentar de novo. Agora para cá. Vamos ver se ela para um pouquinho perto aqui de mim. Como se fosse o banquinho. Baita banquinho, né? Aí, ó. Beleza. Deixa ela respirar aqui, fazer um carinho nela. Se eu tivesse com a cabeçada, poderia montar daqui. Deixar ela pastar, ó. Pedir para ela se movimentar de novo. Ó, usando uma casca. Tem um toco aqui também no chão, que ela tem que prestar atenção. Isso, ó lá. Olha que bacana. Essa parte aqui, ó, tá atrapalhando um pouco a gente, mas ela parou bem. Ela acabou batendo a mão aqui, desviou. Vou aproveitar. Mais um furinho aqui. Vamos seguir, vou por aqui. Ó, vou dar um pulo para ver como é que ela reage aqui, ó. Vamos agora trabalhar ali, ó. Então aqui mudou o piso. Trabalhar aqui um pouquinho. Vamos trocar a direção. Esse piso um pouquinho melhor, se eu quiser pensar em pedir movimentos mais ágeis. Aí, como ela deu um sustinho aqui, eu vou passar aqui de novo. Pra lá, depois pra cá. Vamos ver. Melhor.
Melhorou. Nós vamos até aquele fundo lá agora, e depois a gente vai voltando. Meio preocupada com alguma coisa, começou o vento, né? Vem filmar ela de frente para você mostrar o peito dela. Agora ela começou a se soltar, ó. Olha lá. Se reparar, ó, dá pra ver bem nítido. Ela tá me ouvindo, tá me esperando, tá atenta ao que eu tô fazendo. Mas ela não tá 100% tranquila emocionalmente. E a gente consegue notar aqui, ó, pelo tônus muscular do peito dela, como tá contraído. Ó. Tem alguma coisa acontecendo, acho que ela tá vendo gado lá embaixo. Eu vou esperar um pouquinho aqui só para ela relaxar e aí a gente segue. Opa, só porque eu falei para filmar. Olha lá, ó. Agora, ó. Agora ela contraiu de novo. Fui mostrar, ela contraiu. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo induzir um pouquinho ela a relaxar, ó. Aí, começou a soltar a musculatura aqui, ó. Ainda tá um pouquinho tensa. Vou dar um espaço para ela olhar as coisas e ver. Daqui a pouco ela solta. Já tá melhorando, ó. Deixa ela cheirar. Olha lá, ó. Agora tá mais solto. O peito direito dela tá mais solto. Ela tá com o de lá contraído para poder sustentar. Olha lá. Aí. Op, op. Agora sim, ó. Se eu mexer, ó. Ainda tá um pouquinho duro, mas tá melhor. Vamos nessa. A gente chegou na porteira aqui final do pasto. Vou aproveitar para descansar ela um pouquinho e falar que uma coisa que é importante é a gente não sair à toa, né? A gente sair com uma educação mínima, que a gente possa propor uma atividade para o cavalo, né? Pegando o exemplo da sala de artes de novo, ele não pode largar as crianças lá dentro sem um propósito. A chance de acontecer um acidente também é grande, a chance delas aprontarem alguma coisa é grande. E a mesma coisa aqui. A ideia é ela realmente se familiarizar com esse lugar, sentir que ela, o trator fazendo barulho lá, ela se preocupou. Sentir que aqui ela está tranquila, está segura, está em casa, tanto quanto lá na pista, por exemplo. Só que para a gente poder fazer isso aqui, a gente tem que dar um serviço para ela. Tem que ter uma atividade, tem que ter um objetivo. Então, eu vou, por exemplo, agora aproveitar, olha lá, que ela relaxou, quis pastar e tal, vou pedir para ela voltar um pouquinho recuando aqui, ó. Olha lá. Aí o nível de exigência física que eu peço recuo aqui, claro que ele não é o mesmo que eu peço na pista. Então, uma criança que vai para a sala de arte, por exemplo, pela primeira vez, no ensino infantil, em algum nível, ela já tem que saber falar obrigado, falar bom dia, pedir licença, segurar o lápis, né? Saber o que é o lápis, saber quais são as cores, para poder ir para a sala de artes. É a mesma coisa aqui quando eu tiro o meu cavalo do contexto de segurança dele, né? Para trazer para o pasto, ele foi pro redondel antes. Aprendeu a falar bom dia, aprendeu a falar boa tarde, aprendeu a falar licença, aprendeu a parar, me esperar, prestar atenção, responder aos estímulos que eu estou dando para ele, para daí aqui a gente poder lidar com os outros desafios novos. Aí, vou pedir para ela recuar de novo, Ju, e vamos voltando lá. Olha a importância de trabalhar o cavalo na pista, no cavalete, fazer as coisas. Primeira vez que eu vou pedir para ela transpor um obstáculo desse tamanho no exterior, dessa altura, né? Vamos ver. Aí.
verdade não é a primeira vez não, tá? Ela já fez isso antes, mas faz muito tempo. Aí, ó. Estamos aqui num contexto que é mais difícil para ela se movimentar, tá mais apertado. Vou pedir para ela passar mais uma vez. Aí, aqui também. E agora nessa próxima, ó, desse toco aqui, ó, eu vou empurrar ela para frente e deixar ela decidir onde ela quer passar. Vamos ver se ela encontra o caminho mais fácil. Olha lá. Isso. Vamos trocar de direção um pouquinho. Legal. Maravilhoso. Legal. Aí, vamos seguir viagem agora. Aí, ó lá. Isso. Opa. Aí. Bom, vai lá agora. Pra cá, tá mais baixo. Aí, mais fácil. Opa. Maravilhosa. E você viu o tamanho de salto que ela deu? E a tranquilidade que ela foi? Gostei disso. Não vamos nem impor algo mais desafiador hoje. Já tá bom, vamos voltar. Aí, agora que a gente terminou essa segunda parte, que foi o principal desafio da sessão, que foi fazer o trabalho de chão mesmo, né? Bem leve, bem tranquilo, sem nenhuma novidade técnica, num contexto novo, ou relativamente novo, né? A gente vai encerrar com um pouquinho de equitação, montar ela um pouquinho, sem exigir também nada de demais, nada que ela já não saiba a resposta. E o que é importante é lembrar que a confiança ela é construída na medida em que o cavalo supera obstáculos na sua companhia. Então sempre que você propõe para o cavalo fazer alguma coisa nova ou enfrentar algum desafio, especialmente emocional, na sua companhia, e ele consegue transpor esse obstáculo, seja emocional, seja físico, você está estreitando o vínculo e consequentemente desenvolvendo a confiança. E a confiança ela é uma coisa que ela existe em si, né? O cavalo confiante é o cavalo também que a gente confia e é o cavalo que confia na gente. Então a confiança ela é um espaço na relação, né? E que precisa ser trabalhada, desenvolvida constantemente, né? Diariamente. Coisa lá onde a gente estava. Vem. Se liga como é que é nosso treino na bandeirinha aqui, ó. Bandeirinha raiz. Bandeirinha anti-ecológica, né? Olha lá. Bora, vegana. E vai. Aí. Bora. Tocar essa bandeirinha pra fora. Olha lá. Tomara que não mude o vento, né? Isso aí. Olha lá, vamos ver se vai mais. Opa!